Olá, mais uma vez, uma tarde maravilhosa aqui com o Dr. Ivan Sartori no Painel Regional. Painel Regional, jornalismo verdade que está com você. Toda semana um novo programa, vamos falar aqui de tudo, vamos falar do cenário nacional, vamos falar das legislações, vamos falar do sistema jurídico do país, nós vamos falar da nossa cidade, da nossa região. Esse grande tribuno, esse grande amigo, conheci e trabalhei, fui voluntário no judiciário por muitos anos, mas tive o prazer de disputar uma campanha muito boa, muito dura, aqui na cidade de Santos, com esse exponencial de cultura, de coleguismo, de amizade, de saber, uma pessoa que está antenada. E eu torci tanto por você, meu amigo Sartori, pensei que teríamos um ministro no STF. Boa tarde, é uma honra tê-lo aqui. Boa tarde, meu caríssimo Banha, os nossos telespectadores e também os internautas, né, os web espectadores. Hoje, internauta, diz que o pessoal que fala internauta é o tiozão. Então, web espectadores, Banha, muito obrigado pelos elogios, pelas colocações. Quero dizer a você que é recíproco, também o admiro muito. Uma história muito bonita aqui em Santos, uma história no legislativo, na política, sempre contribuindo e sempre fazendo o possível e o impossível em prol do cidadão santista e em prol do nosso povo de modo geral. Então, para mim é um orgulho muito grande estar aqui, um orgulho muito grande ser seu amigo também, ter a sua amizade. E estamos aqui para responder e para bater essa bola aí, que você é um cara que sabe tudo, né? Política não dá para discutir com o Banha, que esse aí tem doutorado, pós-doutorado. É uma lição de vida participar de algumas eleições, mas é uma lição de vida, o legado que se deixa, né? E falar do Dr. Ivan Sartori aqui, a gente fala do mestre, do professor, fala do gestor, porque administrar uma casa jurídica, uma casa de leis, uma casa onde se decide, a Casa da Justiça do Estado de São Paulo, com tantas, no nosso tempo, eu vou me caguetar a minha idade, meu tempo era comarca. Comarca. Não, mas várias comarcas. Mas tem as várias comarcas e circunscrições, né? Cada cidade pode ser um município e pode não ser comarca. Será comarca se tiver um juiz ali, não é? Então, um ou mais. Então, qual é a comarca é onde o judiciário tem a sua sede local ali na cidade. O montante disso, doutor, em números, por exemplo, um orçamento para o Estado de São Paulo. O nosso Tribunal de Justiça é o maior do mundo, Banha. Não diga. É o do mundo. Eu pensei que na China havia tribunais maiores, pensei que lá pela Ásia não existe. O tribunal, nós tivemos várias visitas do pessoal da Ásia, de países lá no Tribunal de Justiça, trocamos ideia, fizemos simpósios, congressos, e o maior tribunal do mundo mesmo é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele tem 2.600 magistrados, 360 desembargadores, dentre esses 2.600, ele tem ali um orçamento de 12 bilhões, quer dizer, orçamento de alguns estados do país. Ele tinha, na minha época, ele tinha em depósito judicial 70 bilhões. Então, havia aí uma taxa de permanência para o fundo de investimento do tribunal. Ele tem 60 mil funcionários, mais 10 mil terceirizados, 1.000 prédios. Nossa. Não é? Ali entram 23 mil processos por dia. E a administração é bastante intrincada, é como você administrar um estado, porque é o estado todo. Você tem os jurisdicionados e você tem uma série de contratações, licitações, e lá nós temos dentro do tribunal secretarias como se vê em qualquer governo. Fisicamente posso dizer que eu tenho um tribunal, um fórum em cada cidade, 645 Olha, não unidos? todas as cidades. Tá. Né? As cidades que não têm fórum são apenas municípios, não são comarcas. Tá. Algumas ainda não têm, são pequenas. Né? Nós sabemos que os municípios hoje estão se disseminando aí. Ainda tem município de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Então, para se ter uma comarca, precisa ter algum movimento, né, vamos dizer assim, processual interessante, fazer o levantamento. E também tem, muito no passado, tinha o fator político, né? Verdade. Depois nós começamos aí a entrar mais na área técnica. Na nossa presidência nós ficamos para a área técnica mesmo, né? Mas o fato é que o tribunal hoje também, você tem ali 360 desembargadores e você tem mais
80 e poucos, 82, 83 auxiliares de desembargador, que é o juiz substituto do tribunal. Então, é um gigante que, para administrar aquilo, é uma dificuldade muito grande. E você corre riscos, você tem que ter muito cuidado, técnica, porque você administra um pessoal também que você conhece, muita gente antiga, muita gente boa, de carreira, mas você nunca sabe o que pode acontecer dentro de uma estrutura dessa. É uma família muito grande, né? É muito grande. E eu, inclusive, tomei a liberdade de trazer para o tribunal agentes lá auditores e agentes lá do Tribunal de Contas, justamente para que acompanhassem todos os nossos procedimentos, para que não surgisse nenhum problema ali. Agora, precisa ter muita coragem para administrar, porque mesmo esses 12 bilhões não dão... Quantos anos o senhor ficou como presidente? Não são suficientes lá os 12 bilhões, né? O senhor ficou presidente quantos anos? O presidente fica 2 anos, não pode ter reeleição, e ele fica 2 anos. Nós saímos cantando pneu e nós lá implementamos o processo digital, que não se conseguia implementar o processo digital, porque havia uma oposição da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, e também do Ministério Público, por incrível que pareça, e houve aí vamos dizer assim, até certo atrito com essas duas instituições, e nós conseguimos implementar o processo digital, que até então ele se iniciava, mas não se conseguia arrancar. E aí nós saímos de lá com o tribunal todo digitalizado e 40% do primeiro grau digitalizado. E é a justiça pioneira no processo digital. E é o melhor sistema ainda hoje. Ainda é o melhor sistema. O sistema nacional, do Conselho Nacional de Justiça, o PJE, não funciona de jeito nenhum, de modo algum, com a precisão e com a agilidade que funciona esse nosso sistema do SAGE. É um tribunal, inclusive, que lá nós implementamos o sistema digital, nós fizemos o seguinte, nós dividimos o Estado em regiões, 10 regiões, até hoje está aí, e digitalizando tudo, até os almoxarifados digitalizados, não tínhamos mais nada físico. Também instalamos aí, nessas diretorias regionais, as execuções criminais, os centros de execuções criminais regionais digitais, instalamos também os regionais fiscais das fazendas, né? E aí, com isso, nós criamos uma estrutura administrativa e cada região tem um administrador, que é o juiz responsável por aquela região. Então, isso facilitou... Mas ficou uma descentralização. Quando o senhor chega lá, dá o impacto, eu me lembro, era voluntário no comissariado de menores, fui voluntário como fui membro do júri. E aí a gente sabia que tudo era dificuldade, até a resma de papel era difícil. Ali o que a gente tem que fazer é o seguinte... E a autoestima do servidor baixa. O senhor, a gente entra hoje no fórum e fala assim... Poxa, o Sartori reconheceu a gente. Não, o que nós fizemos? O servidor estava lá devendo para a agiota, perdendo a casa e com um monte de coisa para receber, porque, inclusive, nem database se dava, houve greve, né? Não se dava nem o reajuste anual dos servidores. Eu cheguei e pus ordem na casa. O que eu fiz? Dei reajuste anual nos 2 anos e acima da inflação. E aí, com uma batalha com o Banco do Brasil, que sempre tirou vantagem do tribunal, nós conseguimos ali uma verba razoável. E aí nós conseguimos pagar mais ou menos 90% dos atrasados dos funcionários. Poxa. E além de tudo, nós visitamos, não era a época do Covid, nós visitamos praticamente todos os fóruns, eu não te digo, mas nós visitamos, 70% dos fóruns a gente visitou e abraçamos cada funcionário, agradecendo cada funcionário o que ele estava fazendo pelo povo, pelo tribunal. E tudo isso, Banha, aumentou a produção em 20%. Olha aí. Também criamos um sistema de atendimento dos servidores, o CETRA, que dava toda a assistência possível e imaginável para o servidor. O servidor podia estar numa situação psicológica difícil ou então uma situação financeira difícil. Não que o CETRA desse valores, mas o CETRA sempre dava orientando e combatia o assédio moral, que isso é um problema muito sério dentro do ambiente de trabalho. E no judiciário não é diferente. Então, uma célula na qual você tem um assédio moral, aquela célula está doente, ela não funciona. O dirigente tem que entender isso. O diretor, o dirigente daquela célula, ou seja, um cartório, ou uma seção, um departamento, ele tem que entender que ele não pode cometer esse tipo de coisa, ele tem que trazer os funcionários para si e tem que ter, apesar de, lógico, exigir o serviço, exigir o andamento do expediente, mas ele tem que
tratar os servidores com dignidade, com respeito e com igualdade. A motivação é o combustível, né? Então isso prejudica muito. Nós combatemos fortemente o assédio moral lá no tribunal e a resolução era rápida. Até inclusive nos casos em que havia denúncias de pessoas mais graduadas, como desembargadores, entendeu? Juízes. Então já ficava um pouco mais complicado, mas a gente, porque enquanto eram os servidores, o secretário da presidência, que também era diretor do Cetra, que era um grande amigo meu, o Cauí, do Pérgolo, ele foi um funcionário durante 30, 40 anos, esse moço foi meu escrivão, ele que resolvia tudo, mas quando chegava em juiz e desembargador, ele tinha que passar para o presidente, ou o corregedor, né? Juiz é o corregedor geral e o corregedor dos desembargadores é o presidente do tribunal. Então, é aquela situação que ficava. E, no final das contas, graças a Deus, a administração foi exitosa. Nós tivemos 44 mil assinaturas de funcionários e juízes para nos reelegermos. E não era possível a reeleição. Mas isso foi muito bom, porque nós conseguimos manter a força política até o final do mandato, até o último dia. E todos os nossos projetos de reestruturação de cargos e carreiras, esse projeto das execuções criminais digitais e regionais, essa regionalização, tudo isso foi aprovado na Assembleia Legislativa e tantos outros projetos. Aliás, nós tivemos uma sinergia muito grande com a Assembleia Legislativa. Eu estava sempre ali no Colégio de Líderes e a gente nunca teve um projeto rejeitado. Nunca teve. Inclusive, houve uma coisa inusitada que nunca aconteceu. Eles destinaram 200 milhões da Assembleia Legislativa, do orçamento da Assembleia Legislativa, para o tribunal. Até o Geraldo me ligou, ô presidente, ô Sartori, pelo amor de Deus, nós temos que ver o que nós vamos fazer aqui, porque tem que mudar todo o orçamento aqui. Quer dizer, a revelia do governador, isso não existe. Então era uma sinergia muito grande, eu também recebia todos os parlamentares, aquelas pessoas que eles queriam que nós recebíamos, dávamos atenção. Então existia aí uma sinergia muito grande, existia aí uma aproximação muito grande com os deputados e com o próprio governador, na época, Geraldo Alckmin. Nunca se opôs a projeto nosso nenhum, sempre foi solícito, sempre emprestou algumas vezes a estrutura lá do Palácio dos Bandeirantes para mim. E era um homem que eu não posso falar um A dele, ele foi um parceiro, foi um grande parceiro. É lógico que a gente levava coisa viável, coisa que era necessária e explicava em números a situação, né, para o governador e a Assembleia. Então a gente tinha os projetos aprovados. E a gente estava fazendo um trabalho tão forte, tão aberto e tão crescente que eles estavam acreditando na gente, né? Daí veio essa habilidade política administrativa, porque você mexe com um choque até de idades, de ideias, de pessoas, você coloca a mesa, essa é a verdadeira política, sentar à mesa, discutir os problemas, e é possível, factível, você me permita chamar de você? Lógico, você é meu amigo, que isso. E eu agora também não sou mais desembargador, não. Eu estou aposentado, sou um advogado e sou político. Agora é você Mas mesmo. Atrás dessa camisa cor-de-rosa aí, atrás dessa camisa cor-de-rosa ainda pulsa o coração de um juiz apaixonado. Olha, eu fiquei que busca a justiça. Eu fiquei 38 e mostra anos lá. Que ainda dá para cumprir a Constituição. Dá para cumprir. Os poderes harmoniosos. Não está acontecendo, né? A harmonia entre os poderes, né? Exato. Independentes, mas harmoniosos. O senhor já fazia isso, Não é pregar, praticava, falava e fazia. Sentava com o poder legislativo, sentava com o poder executivo, sentava com os próprios pares e resolvia. E nós recebíamos todo mundo lá, Banha. O cara que estivesse passando na rua e quisesse falar com o presidente, punha na agenda e ele ia falar. Uma hora ele ia falar. Eu recebi quase 3 mil pessoas cada ano lá. Então é possível fazer isso no país. É um negócio aberto. É possível fazer isso hoje no Brasil? Lógico que é uma gestão aberta. E antigamente ali, quem falava com o presidente? Era alguns desembargadores. 2 dígitos. Até o número 99. Depois do 99, já era difícil o desembargador falar com o juiz. Com o presidente. Lá qualquer um podia falar com o presidente, ele estava passando, ia, voltar, não tinha essa coisa, entendeu? Agora, é um trabalho árduo, um trabalho de 17 horas por dia, você perde efetivamente o convívio com a família, você perde o lazer, você só vive aquilo, né? É muito cansativo. E aí depois nós nos aventuramos aí, você já tem uma carreira política essa chegada muito bonita, né? Como é que vem aqui, Sartori, tu vai ser candidato. Como é que foi isso aí? Aí quem começa é o seguinte, o meu filho,
que é apaixonado por política, o mais novo, o Guilherme Sartori, ele já tinha sido candidato e ele teve 20 mil votos. Bom. Com essa história do tribunal, o pessoal votou nele. Bom. Eu nunca fiz campanha para ele lá dentro, porque eu era presidente, não podia fazer. Aliás, nas fotografias que saíam, eu mandava ele sair das fotografias para não dar problema. Mas ele conseguiu 20 mil votos. Não foi eleito suplente, porque teve um outro amigo dele que foi eleito por 21 mil votos, até foi relator, ficou, portanto, me fale o nome aí, porque ele ficou no PTB e ele devia ter ido lá para o Celso Russomano. É a questão das legendas, né? A hora legendas de escolher, e tal. né? Então acabou não ser legenda. Depois ele foi para vereador, teve aí 5 mil votos lá em São Paulo. É uma brincadeira. E aí ele é apaixonado por isso. Teve na Assembleia, teve lá no PSD, teve. Então ele vive isso, ele gosta disso, como vocês adoram isso, né? E ele começou a me empurrar, rapaz, você tem que ir, vai ser candidato a prefeito, pá. E aí tinha um grupo de empresários aí, aliás, eu quero até lembrar um juiz que tem aqui de Santos, o Rodrigo. O Rodrigo trouxe um grupo grande lá para falar comigo. Presidente, o senhor tem que sair para a prefeitura de Santos. Aí veio aquele grupo, tal, o pessoal do PSL daqui, né? E começamos a conversar, falei, pô, eu vou cair fora disso aí, eu não vou entrar nesse negócio. Aí foi indo, aí tem os empresários também aqui, os grandes empresários que fumam charuto com a gente lá. Lógico. O Gira-Gire, tem o juiz Guilherme Macedo, que foi meu assessor principal lá, o chefe de gabinete lá dos magistrados. Vai tomando corpo, né? E foi tomando corpo a coisa, aí eu fui saindo, mas eu digo para você, eu fiquei na dúvida, porque eu já tinha trabalhado tanto e me aposentei, eu falei, vou advogar, ganhar um dinheirinho e quero aí curtir a vida, né? Mas no final das contas eu acabei me envolvendo nisso e é um negócio apaixonante. É verdade. E outra coisa, você não... Um momento totalmente adverso, né? Campanha, um momento totalmente adverso. E quando você se envolve na campanha, eu não conhecia, você já conhece, você é professor, mas quando eu era neófito, né? Você acaba não tendo tempo para mais nada, é só isso. É verdade. A mesma coisa que o tempo que eu tive para a campanha era também 15 horas por dia, 14 horas por dia, a gente não parava. É discurso em tudo que é lugar, é visita. É o tempo para encostar a cabeça a dormir já está em pé para fazer campanha. E aí eu fiquei muito feliz com essa campanha, apesar de não ter me sagrado vencedor, porque eu aprendi muito, Banha. Eu não conhecia Santos. Eu moro aqui há 30 anos. E eu sempre, como juiz, era um tarefeiro, ficava em casa trabalhando com os processos. Encontrava uma turma aqui, outra ali, praia, né? Não conhecia Santos. E aí, com a campanha, né, comecei a conhecer Santos. A verdadeira cidade, porque nós fomos em todos os cantos de Santos. Nós fomos para tudo que é lugar. Não é aquela que buraco. Passa na televisão, né? Bonito, né? Não, aquelas imagens bonitas, né? Aquelas imagens bonitas, tal. A gente viu as agruras do povo de Santos, aí o povo mais sofrido, né? Quando isso é recebido com aquele calor humano, não tem preço nenhum humano, no mundo uma que maravilha. Pague, né? Pô, doutor, excelência, meu amigo. E é lugar que você está, que você não nem imagina que tem praia próxima, né? É. Lugar que... Pô, e os problemas que a gente vê, né? Principalmente aquela Vila Gilda, né? Pelo amor de Deus, quando é que aquilo vai ter uma resolução, não, Banha? Que tristeza. Olha, uma tristeza. E aí eu aprendi bastante. Amizades também, criamos novas pontes, amizades, inclusive o amigo que está aqui do meu lado, o Banha. E tivemos aí também, e com isso também até o trabalho na advocacia também se incrementou, porque as pessoas vão trazendo casos, etc e tal. E foi uma experiência maravilhosa. E agora... Nós estamos aí pensando, nós estamos pensando aí em também enveredar aí para um cargo do parlamento, né? E nesses momentos, analisando friamente, a gente vê, nunca na história de Santos teve um número de candidatos, 19 candidatos à Prefeitura de Santos, no momento ímpar no mundo. Estamos dentro de uma pandemia onde não se podia fazer campanha, não se podia nada, limitado dentro do processo eleitoral, trabalhando contra uma máquina monstruosa. Efetiva. Não, nunca jamais vista. Monstruosa, profissional. E de anos de know-how. Perfeitamente. Know-how e de estrutura não tem para ninguém. E de formação. Foi. Então a gente, dependendo ainda... engatinhando nos passos, olha, o partido vai colaborar com X, Y, Z, nada, tenho certeza, assim como eu e o senhor, nós tiramos foi do bolso para sair candidato. Sim. Nós tiramos do próprio bolso, porque vai esperar o partido, não, porque vai vir aquela ajuda partidária que não quer ajuda partidária. E outra coisa que eu aprendi também, Banha, é que a campanha eleitoral no Brasil, a época de campanha, é uma coisa altamente deplorável, para não falar outra coisa. Ali vale tudo.
a gente viu, eu vi cada coisa, vi cada situação. É um vale tudo. A justiça eleitoral é formal e ela poderia ser um pouco mais eficaz e ter agentes presentes em vários locais do município ou da zona eleitoral, porque os abusos são enormes. É abuso do poder econômico, é abuso do poder político, é abuso do uso da máquina. Nós vimos aqui, eu fiz uma representação lá para a Justiça Eleitoral por abuso do uso da máquina. Infelizmente foi rejeitado. Mas eu acho que eu tinha elementos bastante ali para poder tomar alguma providência, né? Agora já passou, Lógico. Agora já está eleito, eu também não tenho nada contra os Não. políticos que estão aí. Não. É? E agora ainda também está em lua de mel, né? Lua de Primeiro mel, ano, né? estamos indo agora. Mas nós perdemos por 532 votos no segundo turno. Foi uma diferença pequena demais. É verdade. Quer dizer, tudo isso pode ter influenciado e outras tantas coisas que a gente, como não tem prova, não pode falar aqui. É verdade, mas logicamente sabemos. nós deixamos marcado dentro da eleição, e não é coisa de pitonisa, nem de profetizar qualquer coisa. É muito difícil você discutir os problemas da sua cidade numa eleição com 19 candidatos, onde você tem 2 minutos cada candidato para dar a resposta, para interpor a réplica, a tréplica. 2 minutos, nós ficamos na TV Santa Cecília, se não me recordo, nós ficamos 3 horas para falar 2 minutos. Pois é, porque é muito candidato. E num dos debates... Aliás, dentre aqueles candidatos, alguns eram da máquina. Era da máquina. Estão trabalhando. Estavam na oposição, mas eram da máquina e estão trabalhando na prefeitura. Estão trabalhando na prefeitura. Então você vê qual é o peso da máquina. E aí, mas tá tudo bem. Quando chega num dos programas, essa para mim foi uma das maiores aberrações que eu vi na política e no Estado Democrático de Direito. Nós estamos falando coisa séria, discutindo a cidade, que é o voto, o sufrágio, é o único dia que todo mundo é igual. Todo mundo tem um voto. Aí você vai lá discutir um debate, fomos na VTV, com os programas pré-determinados, o que ia ser feito, qual é a maneira, de que maneira era a TV aberta, quantos blocos, de que maneira chegamos lá. No segundo bloco, já tinha deformado toda a característica do programa, ou seja, ficou marcado na eleição, tá lá, rotulado. Cassione, doutor Sartori, Banha e mais 2 candidatos que não me recordo. Fomos para o YouTube, as redes... Também o Baiar parece. Baiard, e falava assim, não, nós estamos falando da cidade de Santos, cidade vanguarda, terra da liberdade e da caridade, com um programa eleitoral registrado. E os 2 blocos foram comidos e ficou por isso mesmo. Nós fomos embora, lembra? E nós fomos embora. Acabou, nunca tinha acontecido isso na história de Santos. Então, nós deixamos marcados. Nós queremos construir a cidade com proposta, ouvindo as pessoas, sentindo o calor de cada cidadão. Essa oportunidade que o senhor teve, eu tenho certeza que é ímpar. Para mim foi uma oportunidade maravilhosa. É um legado para a vida toda. Foi uma experiência maravilhosa. Nós estamos aí, como você sempre o fez, prontos a auxiliar no que é possível. Eu estou sendo cobrado na rua, hein? A gente tem que... Já estão aí soltando aí, falando assim, a dobrada tá feita, hein? É Sartori e Banha. Eu falei, olha, eu já levei o homem lá, o Michel gosta dele, o Michel, hein? Como ele gosta de ti, hein? Eu gosto assim, sempre que eu encontro, ele me trata com muita deferência, mas eu conheço o Michel há muitos anos, né? A época que ele era secretário da Segurança, ele ia lá no Tribunal de Alçada Criminal dar palestras, ele é um sujeito formidável, cara acessível, bacana. Foi importante no momento do Brasil, né? Muito importante agora mesmo, né? Foi protagonista. Apagou um incêndio agora, recentemente, lá com o Bolsonaro, né? Bom, o fato é que hoje nós não sabemos o que vai acontecer nessa política, né, Banhar? O que é isso, doutor? Eu tô 30 anos na política, 37 anos no MDB, eu nunca saí. Eu nasci no MDB, continuo no MDB. Já perdi, já ganhei no MDB. Mas eu não estou acreditando no que eu estou vendo nos blocos, principalmente de apoio a candidatos a presidente, a candidatos a governo. O mesmo partido, ele é vermelho no sul e azul no norte. Ele é da esquerda no centro e da direita no centro-oeste. O cidadão, para deputado, ele está apoiando o governador do PT. E, ao mesmo tempo, ele apoia o presidente do PDT.
O que aconteceu? Não, O partido virou- tem dono, virou acabou uma bagunça, ninguém dá mais, não tem posição. E seria obrigação, né? Uma nuvem de partidos também que não tem necessidade de ser, né? partido, é muito partido. O partido tem que sair com chapa pura do presidente da República. E para ter a reforma, deveria ter uma reforma. Começa pela política, né? Não, o advento da reeleição, acaba com isso, é 5 anos. De vereador a presidente Isso é da primordial. República. Agora você falou uma coisa que é primordial. Né? 5 anos e não tem reeleição. Acaba com isso. Isso moralizaria muito o processo. E uma eleição única, né? Uma eleição única. De vereador a presidente da Acabou. República. Acabou. Não Acabou. fica pisando em duas canoas, Em né? duas canoas. Olha, seria uma maravilha. Uma Quanto que eleição única. barateava isso, doutor? Baratearia demais. E haveria, sinceramente, uma economia astronômica. Porque você veja, somente um complexo de eleição eleitoral para todos os cargos e mais sem reeleição, 5 anos cada um nesses cargos, acabou. Não tem mais aquele loteamento que os caras fazem, entendeu? Tá tudo pronto. Você, por exemplo, se eleger aí para a Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, você tá tudo loteado, meu amigo. Tá tudo já acertado. Você não se elege. É difícil um cara de fora vir. Por exemplo, a mesma coisa nos outros parlamentos. Então, é uma situação muito complicada. Uma situação que já tem uma máquina, porque os caras já estão se eternizando ali no poder. Entendeu? Estão se eternizando. Então, é uma situação complicada. Agora, eu vejo Casuísta com mesmo. urgência... A questão é casuísta, o cidadão governa para ele, o interesse Sim, público interesse ficou de lado. É dele. Interesse sempre dele, não tem de... Agora, eu estava próximo do Michel, porque foi a primeira lei popular, foi a lei da ficha limpa. Recentemente, fizeram tantos recortes, tantas emendas que desfiguraram. O que é isso, doutor? Isso aí justamente... É uma depravação mesmo. Justamente porque é uma depravação total, justamente porque esse povo que está aí, lógico, com exceções, tem muita gente boa, mas a maioria está a serviço de seu interesse próprio, interesse de grupos. Né? Então, com isso, você vê a Constituição foi emendada mais de 100 vezes. Não é? A Constituição é altamente flexível, não é uma Constituição, porque não tem força pungente. Aliás, o Supremo todo dia desrespeita a Constituição, com a devida vênia e com todo o respeito. Desrespeitou com esse negócio de queda das fake news, desrespeitou com o negócio da indicação para o chefe da Polícia Federal e 123 vezes que invadiu a seara do Executivo. Mas, enfim, nós precisamos ter uma legislação séria aqui e também nos portarmos com seriedade. O Judiciário não pode, efetivamente, fazer a vez de outros poderes. E isso dá uma garantia de que o Legislativo possa exercer as suas atribuições na plenitude, sem que seja cerceado. E, para isso, nós precisamos de muita força política, não é? De gente boa, gente que realmente converse, saiba conversar, como o Michel, por exemplo, não é? Que saiba conversar, que saiba fazer política. Não é? E o Congresso está aí cheio de projetos que precisam sair, reforma administrativa, política, fiscal, isso tudo precisa sair urgente. O Brasil está carente dessas reformas e não conseguimos. Todo dia um embate, todo dia uma bravata. Todo dia uma bravata, todo dia um problema, você sabe mais que eu. Né? Agora nós estamos em franca campanha eleitoral, você vê. O negócio está correndo aí, o Brasil precisando de atenção, né? E o povo aí se batendo. Né? Você tem a direita e a esquerda bate na direita, mas a direita bate na esquerda. Né? Eu acho, por exemplo, que o presidente, apesar de estar fazendo política, ele está realizando muito. Não é? Até recebi ali um link para saber o que foi feito em cada estado por esse presidente que está aí. Nas estatais, por exemplo, de déficit até de 30 bilhões, hoje está superavitários, estão superavitárias com 70 bilhões. Não é? Estradas abertas, transposição do Rio São Francisco, enfim, ele está fazendo. Mas o establishment, que estava aí há mais de 20 anos, esse não aceita que o Brasil cresça. Estão a serviços deles mesmos. E aí atrapalha tudo. A coisa fica complicada. Né? Agora, o que a gente precisa é discernimento de gente que queira o bem do país. E nós estamos vendo que a maioria que está aí
esses políticos que estão por aí afora, não querem o bem do país, querem o seu próprio bem. É isso que eles querem. E a gente vê esse espelho, essa fotografia, muito nitidamente nos estados mais miseráveis. A gente vê um curral, eleitoral capitaneado por coronéis. Coronelismo, curral eleitoral. Nós estamos no século retrasado, né? Perfeitamente. Eleição aqui é século retrasado. Aí você vai falar... se apronta por esse Brasil, pelo amor de Deus. E a locomotiva do Brasil tem que pagar tudo isso, né? O estado de São Paulo tem que pagar essa conta. A gente parece que vê um país do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Atravessou para a Bahia, você já começa a ver uma coisa centenária, retrógrada, né? Falou assim, não, ainda existe isso. Não, existe. E o cidadão, se não é pelo amor, é pela tirania, é aquele negócio de comer pela mão, é o beijamão. Sim. E isso é temerário para uma democracia, porque ela não desenvolve, se mantém naquela situação um índice de analfabetismo assustador. Miserabilidade. Uma coisa chama a outra, né? A própria Bíblia fala, abismo chama abismo. Enquanto se você não leva a luz para essas regiões, mas para levar a luz você tem que extirpar esse câncer maldito que está enraizado por esses coronéis que fazem de tudo. Tem fichas lá que você olha, fala assim, querido, o Marcola lá da facção criminosa, a ficha do Marcola é bem menor do que muitos representantes do povo. Pois é. É uma coisa de louco, o cara tem 150 processos. Continuam votando? Porque existe esse curral eleitoral, voto comprado. Isso é direto. E a justiça eleitoral não pode fechar os olhos para isso. Tem que examinar a fundo as denúncias que se faz lá. Examinar a fundo. Porque o que me parece muitas vezes é que a justiça eleitoral quer que o processo eleitoral corra o mais rápido possível e se encerre o mais rápido possível. E com isso algumas coisas são deixadas de lado. Precisa ter uma lupa em cima disso. O nosso Tribunal Regional Eleitoral agora aqui está muito bem representado, né? O Valdir Nuevo, que foi, inclusive teve uma comissão da minha presidência, o Silmar Fernandes também, que é ouvidor. Tem uma turma bacana ali, mas é isso que a gente espera, não só aqui, mas no Brasil todo, que o TSE, que o TRE, que os TRS põem uma lupa nas eleições. As eleições não podem continuar essa vergonha que a gente está vendo aí. As campanhas. No dia da eleição, o que se faz é cobras e lagartos, não dá. É muita coisa errada. É no start da campanha, no final da campanha tem coisa errada. Tem coisa errada. Boca de urna é mato. Nossa senhora, boca de urna e compra de voto, isso aí é tranquilo, isso é tranquilo. É o famoso curral eleitoral. Então, olha, eu só quero dizer para você, espero que o povo tenha mais a maturidade. Para ter maturidade precisa ter educação, precisa ter condições de vida, dignidade. Quer dizer, a maioria da população vive sem a dignidade que a Constituição reza no seu artigo 1º, dignidade humana. A maioria da população não tem. É gente vivendo no meio do esgoto. Quais são os desafios hoje, agora que se pega, logo após o efeito pandemia, o administrador, o gestor, ele tem que estar preocupado o quê? Geração de emprego e renda, para que ganhe o pão com o suor do rosto e o circo virtuoso da moeda gire na cidade. O que se criou e está se criando ao longo do Brasil é que cada prefeitura que é onde a fonte arrecadadora é o dono da cidade, é onde se tem dinheiro. O resto está submisso, está encolhido, está quebrado, vive dos serviços sociais. Com certeza. Como é que vira essa pirâmide, doutor? É agora, na eleição? É nessa próxima? Fala assim, vamos mudar tudo que tem aqui, tudo que nós fizemos está errado. Eu espero que nessa próxima eleição, que o povo ponha a mão na cabeça, que a Justiça Eleitoral tenha um número, tenha uma estrutura grande para fiscalizar isso com a Polícia Federal, com as polícias de modo geral, porque não ser tolerante com essa situação que se apresenta para viciar o sagrado direito do voto. Não é? Porque o cidadão que vende seu voto, e ele não vende por necessidade. Ele vai lá, ele não tem condição, não tem comida, tem arroz, tem feijão, ele vai lá e vende. Então tem que dar condições para esse pessoal. É um círculo, vamos dizer, sistêmica a situação. Você não dá infraestrutura, você não dá condições de dignidade, você não dá educação, e o povo, evidentemente, tem que buscar e sobreviver de alguma forma.
E esses pilantras se aproveitam disso. Vão lá, vão até o povo e compram o voto e dão e fazem barganhas. Inclusive, eles têm meios e situações, você sabe disso, de violar até o sigilo do voto. Violar até o sigilo do voto. Eles dão uma parte do dinheiro, depois tem que ter uma situação que o sujeito traz para mostrar que votou naquele cidadão. É uma forma que eles têm, um código que eles têm, não sei se você sabe. E aí o sujeito fica sabendo se ele cumpriu a promessa dele ou não. Que coisa, hein? Então, isso é uma situação complicada. Então, nós precisamos ter os agentes da Justiça Eleitoral, precisam ficar bem atentos. É uma justiça de suma importância, principalmente para o processo democrático, a justiça do exercício da cidadania plena e da democracia. Então, precisamos ter muito rigor nas eleições. Mas como o senhor é Muito conhecido, rigor. não? A gente andou junto em Brasília, tivemos no Senado, tivemos no Congresso Nacional, fui no Tribunal de Contas, tive em alguns lugares estivemos juntos, tive prazer de estar caminhando ao seu lado, mas como o amigo é conhecido, não? Eu pensei, não, agora você é amigo do ministro, eu vou falar aqui para você, meu amigo web telespectador, o que eu vi de convite, eu não sou nada, não sou ninguém. Você ainda está no MDB, só escutava isso. Mas o amigo aqui era PSL, era PTB, é PSD que está segurando o homem na cadeira, é o Michel já botando a ficha para ele assinar. Eu quero saber, nós precisamos de você, querido. A cidade de Santos, a Baixada, nós só temos 4% da população eleitora aqui na região. É uma região sofrida, de gente boa, que merece representatividade. O senhor é um homem preparado, que tem portas abertas. Nós precisamos abrir porta. A porta, para abrir porta, tem que ter credibilidade, tem que ter conhecimento, tem que ter respeitabilidade. É tudo que está no seu currículo. Muito Por obrigado. isso eu acho, precisamos hoje de um deputado federal dessa magnitude. Eu ainda sonho, com essa dobrada. E se eu puder dobrar com o amigo no MDB, vai ser uma honra. Eu quero ter, o MDB da região é muito forte. E eu tenho certeza que o Sartori vai trazer muito resultado, porque o Sartori é um cidadão que ele senta com a esquerda e senta com a direita. Aí eu não tenho... Não tem essa conversa, não. Nós estamos falando de cidadãos, né? Todas as ideologias. Cidadãos, né, Sartori? O que a gente não quer é gente maledicente, é gente mal intencionada, é gente que só pensa em si. Não interessa se o cara está na esquerda, está na direita, está no meio. Se ele é um cara que está fazendo pelo país, se ele é um cara que tem interesse em ajudar o país. Nós trabalhamos com cidadãos, né? Agora, o que a gente vê aqui, não. Qual é o interesse em ficar combatendo, em ficar ofendendo, em ficar jogando contra o presidente? Qual é o interesse que tem essa gente aqui no Brasil? Imagina... Quer dizer, o cara está no poder, ele está fazendo, ele está trabalhando. Ainda vamos atrapalhar? Isso é gente que tem interesse no país? Não é? Agora, o Lula esteve aí. Eu mesmo, no primeiro mandato do Lula, eu votei no Lula. O Lula poderia ter sido o maior estadista do mundo, poderia ter sido um fenômeno mundial. Só que ele roubou. Aí complicou tudo. Ele não é um sujeito que merece a nossa confiança mais. Só isso. Não coaduna. Agora, o que a gente dirigente de um país lógico. Votar... Não, o homem está de tornozeleira. Nada contra, mas o cidadão, se ele fez e pagou, pagou. Mas, querido, já manchou o seu currículo. Ele não pode... em todas as não instâncias, pode mais trabalhar com a coisa pública. Devia ser uma condenação exemplar. Sim. De dizer assim, olha, querido, a ficha limpa é o seguinte, você até aqui, você fez, foi condenado? Você tá, é como em outros países mais rígidos, né? Ele foi ressuscitado. Né? Mas ele foi ressuscitado por um magistrado que foi indicado por ele no Supremo. Ele foi ressuscitado. Tal qual Jesus fez com Lázaro, levanta-te e anda-te. O meu Fachin fez com o Lula, levanta-te e anda-te. O Lula estava no chão. Estava morto. Agora ele está aí, disputando a presidência, com risco até de trazer, de até vencer, não sei. Eu acredito na reeleição do Bolsonaro, eu acredito. Porque ali eu vejo, o único que eu vejo que realmente tem condição de pôr o país, deixar o país em ordem. E você fala... Porque você pega, o que vai ser? Dória? O que o Dória fez aqui nesse estado, acabou. E esse programa... Só de fechar o estado todo, pelo amor de Deus. Você vai falar o quê? Moro? Pô, Moro, com todo o respeito, eu tinha uma admiração muito grande pelo trabalho que ele fez na Lava Jato, mas o jeito que ele saiu
da presidência, uma falta de gratidão. O senhor acha que a vaidade falou mais alto? Ah, muito mais alto. E falta de gratidão, né? A falta de gratidão é uma coisa muito séria. É uma falha de caráter muito séria. E depois você tem quem mais aí? O Ciro. Pelo amor de Deus, Ciro, o que ele fala por aí na rua, ele é um sujeito completamente... Ali existe até nós sabemos que ali é um dos currais ali que nós temos no Ceará, ali com aquela turma lá de Ciro, irmão, etc. e tal. É um sujeito completamente temperado. Quem mais? Lula? Não. Então, por isso que eu vejo, não tem. Não, e outra coisa que favorece essa polarização... Então fica o Bolsonaro aí, não, mas o Bolsonaro que está trabalhando, que é honesto. A polarização, ela vai acontecer... mas o filho dele aprontou? Pô, mas que tem? Isso aí vai ser apurado, não sei se aprontou ou não aprontou. E a salvação... Esse é o cara não está aí, ele é honesto. A salvação é individual, o RG, cada um tem um RG diferente. Sangria, cada um tem um RG diferente. E a sangria que nós tínhamos aí, aqueles borbotões de dinheiro que ia para imprensa, televisão, aquela Lei Rouanet e tantas outras. Tudo isso acabou. É por isso que o povo está batendo. Isso acabou, não tem mais. Né? E digo mais, veja as estatais. Vamos repetir aqui, de 35 bi negativo para 70 positivo a Petrobras. E aqui é bom, doutor, que a gente fala o que a televisão não gosta de falar e não gosta de dar transparência para o povo. O que acontece? Com o advento da chapa pura, com o advento do fundo eleitoral, todos os partidos vão ter que se enfileirar, porque o dinheiro, a contabilidade desse dinheiro eleitoral está dentro do Congresso, é o número de cadeiras. Se você tiver um número de cadeiras compatível e distribuída pelos estados, é dali que vai, é do couro que sai a correia, é aquele dinheiro. Bom, então eu vou fazer tantos deputados, eu tenho tanto percentual do dinheiro do fundo partidário. É essa a conta. Então, o que está acontecendo? Você vai ver aí mais de 20 candidatos a presidente da República, sabendo que muitos azarões, mas ele tem que puxar fila. Vai puxar fila para fazer uma chapa. E olha, para fazer chapa, vamos falar só do estado de São Paulo. Se sair com a chapa de governador, vice-governador, senador, estadual e federal, são mais de 500 pessoas. São 150 federais, 100 estaduais, já são 250. Mais meia dúzia. Então você tem só um partido, 250 pessoas para disputar. Imagina isso a nível Brasil. Então esse negócio de fundo eleitoral é balela. Tem 27 estados, tem que distribuir entre eles. Agora as máquinas vão estar aí presentes. Com certeza. Digo pro amigo, fracionando, vai fracionar. Sai um pedaço daqui, um pedaço lá. Vai ficar a direita e a esquerda que tem militância. Eu só vejo militância, é bolsonarista ou é o Partido do Trabalhador, o Partido do Lula. Nem trabalhador não existe mais. É o Partido do Lula. E o Partido do Lula já tem também um fragmento dos primos, que é o PSOL e o PCdoB já querem caminhar sozinhos. Esse pessoal já foi expulso. Esse pessoal é pessoal que foi, como eu falei na... É expulso do PT. Como eu falei lá são egressos lá do PT, expulsos que foram. É. Eu falei isso lá no debate, o cara quase me bateu. Foi, mas era. Mas é verdade, pô. Mas foi mesmo, o foi candidato do PSOL quase me bateu. Ficou bravo. Eu lembro. Mas é verdade, essa gente é uma gente que foi tudo expulsa de lá, pô. E o do PCdoB, pô, contando história e tá no governo. Tá no governo. E olha, esse negócio de ser PT, PCdoB, o que existe é o interesse de cada um, interesse particular. Por exemplo, o Lula tá louco para sentar na cadeira do Bolsonaro. Louco para sentar. Por quê? Por que ele tem interesse em sentar na cadeira do Bolsonaro? Ele já foi presidente por 8 anos. Por que ele quer voltar? Quer me contar essa situação? E o que ele fez aqui? Aí, o esquema que ele armou desse Fórum São Paulo, aqui pela América do Sul, inclusive com os países africanos, dinheiro que ele mandou para fora, prejuízo do país. É uma coisa até de se chama atenção, um aparelhamento intramuros e extracorpos, né? Porque o cidadão conseguiu aparelhar toda uma máquina governamental a nível Brasil e em todas as pastas, porque 16 anos deu para fazer muita coisa. E ainda deu para aparelhar os aliados da América. Deu para mandar dinheiro para Cuba, para Bolívia, para o Paraguai, para tudo que foi de lugar. Só não ajudou. Vários países da África. Só não ajudou a combater a miséria e a fome nossa. A gente com a miséria e a fome, a gente sem saneamento nenhum, gente morando no esgoto, no meio do esgoto. Que isso é uma irresponsabilidade, isso é um genocídio, isso é uma responsabilidade, isso devia ir para um tribunal penal internacional.
Um dirigente desse devia ir para um Tribunal Penal Internacional, um homem que deixa o povo à míngua, na miséria. A miserabilidade no país é assustadora, é a maior parte da população. Ele vai dar dinheiro para outros países. O que será que foi mais difícil para o Bolsonaro? Eu me colocando na... A gente, quando fala de uma pessoa, você tem que colocar na posição dele, né? Ganhar a eleição é muito difícil, acho que, mas escolher os seus pares que vai governar com você... Que coisa que deve ser uma agonia. É uma agonia. Porque você tem que falar o mesmo idioma, você tem que lamentavelmente, nesse ponto, ele cometeu muitos erros. Desatinos, muito erro. Aquele secretário da saúde, aquele, como é que ele chama, que agora diz que é candidato a presidente aí, aquele primeiro lá. Mandetta. Pelo amor de Deus. Ele colocou o inimigo lá dentro da situação, ele colocou o inimigo. Mas é uma coisa entregou doutor, me explica isso, o senhor é mais experiente, você é um homem experiente, homem acostumado a comandar, já viu de tudo, a vaidade instalada em vários segmentos da sociedade. Mas, doutor, o que é isso? Eu nunca vi um presidente traz o seu ministro que acaba... antes de terminar o mandato, sendo um desafeto. Ele coleciona desafetos diariamente. Escolheu mal? O que aconteceu? Ele pecou? Duas escolhas. Ele se encantou? Duas escolhas eu tinha praticamente certeza que não iam dar certo. Primeiro, esse Mandetta, pelo perfil dele, porque a gente já sabia. E segundo, o próprio Moro. O Moro era juiz. O Moro não tinha experiência política nenhuma. E nem tem. Né? Ele simplesmente se transformou num ícone pelo trabalho corajoso que ele fez, certo? Lá em Curitiba, que a gente tem que elogiar. Lógico. Mas depois, como político, ele é fraquíssimo. Fraquíssimo. No Ministério da Segurança, da Justiça e Segurança, ele não fez nada. Nada. Você viu os desatinos que nós assistimos aí na pandemia? Cidadão de bem sendo arrastado, algemado, comércio sendo fechado, lacrado, com solda. Cadê o ministro da Justiça e Segurança, que era ele? Cadê esse homem? Esse homem não existiu. Esse homem não existiu como ministro. Essa é a grande verdade. Agora estão dizendo que é o salvador da pátria. Um homem que sai pela porta do fundo, xingando e trazendo à luz situações que nem se comprovaram e não se comprovarão nunca. Situações para trazer um embaraço político para aquele que lhe estendeu a mão. Isso é uma falha de caráter. Nesse homem eu não voto. E no mesmo governo a gente consegue extrair algumas pérolas, alguns tesouros. Eu mesmo conheci por umas 4, 5 vezes que conversei com ele, mas já sabia do seu talento na administração. A gente conhece o político olhando no olho e principalmente pelo trânsito que tem. Esse é o político. Se você vai com um político, ele fala, pô, aquele cara entrou lá, ele conversou com as Forças Armadas, ele sentou com o STF, da mesma maneira, ele sabe entrar na favela e sabe entrar no palácio. Aí eu olhei para esse e falei, se o Bolsonaro tivesse 4 desse aqui, não tinha nem reeleição. Esse Tarcísio, para mim, é um fenômeno. Não, o Tarcísio é um fenômeno. O Guedes, que todo mundo quer malhar, o Guedes segurou e está segurando a economia. Nessa pandemia ele fez milagre. Pode falar o que quiser dele, eu sou fã do Guedes. Sou fã do Tarcísio, sou fã do Guedes, sou fã da nossa ministra Cristina, da Agricultura. Está fazendo um trabalho maravilhoso. Tem o astronauta também que está trabalhando muito, fazendo um belo trabalho. Enfim, tem um pessoal bom que ele escolheu. Mas na saúde... e na justiça, bom, esse atual ministro não posso dizer nada, mas na saúde e na justiça a situação foi muito ruim, muito ruim. Então ele precisa se cercar de pessoas que realmente querem o bem do país e não o seu próprio bem, que tem um projeto político por ter um projeto político, como é o Moro. O Moro, inclusive, hoje eu vejo com muita tristeza, algumas decisões que ele tomou foram decisões que beneficiaram a eleição do Bolsonaro. Algumas situações, né? Para depois ele sair de lá e ser ministro. Né? Então ele tinha um projeto político, ele já tinha a intenção de seguir esse caminho. Né? Agora, eu, como juiz, acredito no Moro. Acho que o Moro fez um trabalho excelente, tinha o Moro em alta cor. Como político, quero nem ver. O senhor acha que foi um erro estratégico, um benefício, porque... as portas foram se fechando, o presidente ficou sem partido
E parece que de tantas portas ia aí fechando aquela questão do aparelhamento do Centrão, a briga, os braços de ferro. Para onde ele iria? Banha, o homem fechou a torneira. Acabou. Quando... Fechou a torneira é guerra, meu amigo. O cara tá tomando paulada de todo lado. Ele fechou a torneira. E para colocar a fotografia agora do lado do boy, como é que faz? Pois é. Agora ele está tentando o quê? Tentando governar, tentando sair para algum lado. Você não existe uma candidatura independente. Que partido tem dono? Partido tem dono. Não existe candidatura independente. Você tem que estar num partido. Por exemplo, eu concordo com o partido, por exemplo, PSD. PSD tem problemas? Tem. Mas eu posso sair candidato sem um partido? Não posso. Não existe. Então o presidente está na mesma situação. O que ele vai buscar? Ele vai buscar aquilo que é interessante para a campanha dele. Agora, você vai dizer do boy, você vai dizer de outro dirigente. Todos os partidos aí, praticamente quase todos, 90% tiveram contaminados. Tiveram lá com o PT. A gente já sabe, tiveram sentados. Estão viciados, contaminados. Não é? Fica. Agora, e ele vai também entrar num partido que é contra ele? Não dá. É uma situação difícil. E quanto maior o partido, por isso que eu digo para o amigo, faça um convite aqui no ar, no painel regional, venha para o MDB. Porque a única coisa do MDB eu tenho muita simpatia pelo MDB. O MDB, a única coisa que é boa é que ele respeita o nome. É Movimento Democrático Brasileiro. Ele vai respeitar o seu voto aonde for. A gente está vendo aqui um cenário na política hoje até interessante. Eu sou cobrado na rua diretamente por causa disso. Mas o MDB... Falei, querido, quem é o líder do governo do Bolsonaro? Pois é. MDB. Lógico. MDB. Quem é o algoz da CPI? MDB. O que acontece é que o MDB fica à vontade. O MDB tem uma história. Tem. O MDB teve... Lá não tem cangalha não, viu, doutor? Lá não tem. Você fica à vontade no teu mandato. Se você quiser estar no MDB e apoiar o Lula, é problema seu. É seu. Apoiar o Bolsonaro é problema seu. O Oswaldo Justo falava uma frase e está na política até hoje, junto com o Ulisses Guimarães. Você está no MDB, a responsabilidade é tua. Cada um pinta o seu retrato. Sim. Não tem jeito. Acabou. Agora, uma coisa eu vou dizer. O MDB teve participação histórica na nossa política, em fatos importantíssimos, começando o Ulisses Guimarães. Então, o que eu digo para você, meu amigo, o que eu digo é que eu tenho muita simpatia pelo MDB, mas nós não podemos ficar aí sem se candidatar, sem se filiar a um partido. Eu gosto muito do PSD. O pessoal honrou a palavra comigo, eu tenho um apreço lá pelo dirigente do PSD. Kassab é um cara... Eu tive com agora o Kassab, eu já falei para ele está indo para o lado da esquerda. Eu não posso ficar lá por causa disso. Não dá. Aí imagina, mas você pode fazer o que você quiser, você defende o Bolsonaro, defende o que você quiser. Até as lideranças do partido dele estão contra ele naquele instante. Então é difícil. Então ficou uma situação indefinida. O Alckmin é candidato? Ele vai ser vice. Será que ele é? Eu acho que é vice do Lula, não é? Primeiro falou que é vice do Lula. Primeiro era candidato junto com o Márcio. Agora é vice do Lula. Eu gosto muito do Geraldo. Eu não posso falar mal do Geraldo, porque o Geraldo foi um parceiro na época que eu fui presidente do tribunal, 3 chefes de poder, ele no executivo, eu no judiciário e o Barros Munhoz no legislativo. Grande Barros Munhoz. Todos 3 nos dávamos muito bem, havia uma harmonia muito grande, então eu não posso falar mal desses homens. Não posso falar mal disso. Agora, ele está dando um tiro no escuro com essa história de querer ser vice do Lula. A biografia que ele tem. Seria uma saída até melancólica, né? Ele tem que cair fora dele, melhor ele não sair nem candidato. Entendeu? Agora, estava aqui no governo do Estado. Agora, quem está me surpreendendo sai candidato a presidente, sei lá. Sartori, uma pessoa está me surpreendendo bastante. Eu já o conhecia como presidente da Assembleia Legislativa e tem mostrado um arrojo e um diferencial. Um homem de palavra, de cumprir compromisso. O Rodrigo Garcia é um sujeito diferente na política. Sempre foi um cidadão pacato, um cidadão estratégico também, um cidadão que a gente sempre soube admirar. É um camarada bem tranquilo, ponderado, é o que a gente vê dele. Você acha que ele é um forte candidato a chegar no final? Olha, eu não tenho muita ligação. Mas é um forte candidato? Lembro do Rodrigo quando era deputado na Assembleia, que eu era presidente, ele foi secretário na época. Foi presidente, ganhou por um voto. Ele era secretário da bancada do governo. E era secretário da administração na época, eu era presidente do tribunal, mas era deputado ainda. Tive algumas conversas e tal, eu tenho simpatia pelo Rodrigo. Agora, eu acho que ele é um forte candidato. Lógico que é. A gente ele está com a máquina, inclusive. Então, é lógico que a gente não pode desprezar essa candidatura do Rodrigo.
É uma candidatura que vem forte. E parece que já Agora, se mexe algumas coisas, a gente vê dentro do Palácio do Governo, e já ouvi essa conversa, porque a gente sabe que a campanha do Tarcísio como senador é líquida e certa. a única coisa que pode Que prejudicar... pode, Bom, já a estão campanha dizendo do que o Tarcísio, Rodrigo, se vier, parece que o Rodrigo já se aproxima em passos largos em direção ao Bolsonaro. ao Bolsonaro. Porque, inclusive, o Rodrigo ficou ali, na época, ligado ao Dória. O Dória está numa situação política difícil. Eu penso isso. Posso estar até errado. Mas eu acho que ele está numa situação política muito difícil, o Dória. E o Rodrigo era seu vice. Mas o Rodrigo não tá próximo do Dória. Ele não está próximo do Dória. Ele está caminhando para o lado de cá. E hoje a gente vai no governo, qualquer secretaria que você vai, você não escuta mais falar em nome do Dória. Você fala, não, Rodrigo Garcia, porque efetivamente está administrando, está dando as cartas, é o candidato e, logicamente, acredito até que o Dória tem... A gente viu até hoje qual é o perfil do Dória. O Dória não termina mandato. Não, ele quer tem ser carreira candidato. dele, a carreira dele é individual. Ele quer subir e pisar, vamos dizer, em várias escadas para chegar onde ele queria. Ele quer ser presidente. É só isso. Ele nunca quis ser prefeito, nunca quis ser governador. Ele quer ser presidente. Diz que agora a conversa é outra, chefe. Diz que vai ser o dono do PSDB, ganhou as prévias, né? O dono do PSDB já está pensando em organizar um centro, ou seja lá o que for, ou até mesmo lá na frente, mas diz que o sonho, a mosca branca lá no palácio, falou assim que o sonho dele é ir para uma embaixada. E tem muito a ver, né? Já pensou em some numa embaixada? Pô, mas ele vai para uma embaixada, ele quer ser presidente primeiro. Não, mas não vai dar, isso aí não vai ter perna. Vai pra embaixada, acho que é pra gastar, né? Eu acho que precisa gastar esse dinheiro, pô. Então vai ver que ele quer ser embaixador lá na China? É pra ir gastar dinheiro. Será? É óbvio que ele sabe fazer, é lobby, né? Lobby. Ele sabe fazer lobby, é um jeito espertíssimo. É, um homem de negócio. Perspicaz, é um homem de negócio. É um homem de negócio. Ele é um azogue mesmo. Ele é um ombudsman, é um homem de negócio, um homem que se vira. Agora, para governar, filho, tem que estar ali, tem que estar suando a camisa, sentar, fazer política. Ele tem ideia, ele pensa em ser presidente, viu, Banha? Ele acha que ele pode ser. Ele acha que ele pode ser. Ele ficou pulando esses degraus justamente para chegar ali na candidatura à presidência. Ele não está visando só a embaixada, ele está visando ser presidente. Agora, depois, se sobrar a embaixada, melhor. Né? Não pode ficar sem nada, não pode ficar sem nada, né? Sartori, foi uma honra tê-lo aqui, falar de tudo, falar de política, mas o povo de Santos, o povo da região da Baixada Santista, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Litoral Sul, aguarda esse coração que pulsa pela cidade, que ama, que mora, que vive na região, que sentiu o calor dos filhos da cidade. Dá uma mensagem para esse povo que te apoiou, que fala em você toda hora, fala assim, você vai vir com o Sartori ou não vai, Banha? Eu tô esperando, olha, eu tô Banha, aqui. Quero te agradecer muito por essa oportunidade, viu? Cumprimentar todos que estão nos assistindo aí, estão nos ouvindo. E quero cumprimentar especialmente aí o povo que confiou em mim, que votou em mim, e aqueles que não votaram. Também quero agradecer pela atenção que me deram, muitos deles, não é? E que agora repensem, porque nós temos um Brasil aí para ser refeito. A situação está o Brasil está numa situação muito difícil. Então nós precisamos de gente séria, gente honesta. Então a gente conta sempre com vocês, conta com a sua confiança e com o seu respeito. Agradeço a todos, agradeço a você também pela sua amizade, Banha, e por essa oportunidade aqui. Você também é um homem que já fez muito aqui por Santos, muito, muito mesmo, e vai fazer muito mais. Obrigado, doutor Sartori. Eu vou cobrar aqui, de primeira, ele não vai em veículo de comunicação nenhum. Quando tiver assinado a ficha, se ele sair candidato, eu sei que ele está estudando, tem muita proposta, está numa atividade, ele não para, mas vai ser com muito prazer que, se Deus assim o permitir, Ele há de permitir, nós precisamos de homens na política, com esse coração, com essa visão, com essa responsabilidade de Ivan Sartori. Eu tenho a honra e o privilégio de ter a sua amizade, Sartori, e eu quero que Santos, o Brasil e o Congresso Nacional conheça o Sartori da região, porque nós estamos precisando. Santos e região precisam do teu trabalho. Um forte abraço e fique até logo mais, todas as sextas aqui no Painel Regional. Eu, você, Sartori e toda a turma. Não esqueça, 13 horas, sexta-feira.